Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o nosso spin-off do Talk2Biz, o podcast semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês a gente se reúne para tratar especificamente do mercado de videogames. Sim, o mercado fascinante dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e hoje a gente traz um tema bastante interessante, um tema muito importante, na verdade, para a história dos videogames, que é o quê? Falar do processo de saturação de mercado, falar da crise dos videogames no início dos anos 80, uma crise que redefiniu aí uma série de parâmetros para a indústria e, inclusive, foi super impactante para a entrada e para a consolidação dos videogames no Brasil, aqui em território nacional. Para bater esse papo com a gente, eu trago um ilustre convidado, uma pessoa que eu tenho a honra de receber no nosso humilde podcast, que é o Marcos Garré, autor não só de minha gente, mas de alguns livros sobre a história dos videogames, roteirista e diretor do documentário 1983, o ano dos videogames no Brasil, um documentário que, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Ele é também produtor da revista Jogos 80, uma revista que já tem aí 17 anos de história e que está produzindo um novo documentário que ele vai falar um pouquinho aqui pra gente, que é o Loading, nossos primeiros jogos de computador, onde ele vai contar aí um pouquinho da história dos jogos de computação naquela primeira fase ali, antes da ascensão de PC e por aí vai. O Marcos é uma das figuras que mais vem contribuindo, na minha visão, para o registro da história dos videogames em território nacional. Marcos, seja muito bem-vindo ao Coin2Biz. Obrigado desde já por topar participar aqui com a gente. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, ouvintes. O prazer é todo meu, a honra é toda minha de poder participar deste ilustre podcast Coin2Biz. Obrigado, pessoal. Obrigado você. Bom, lembrando sempre, pessoal, que nosso podcast está disponível em 2 feeds. Então você tem o feed do próprio Talk2Biz, que você encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade, ou você pode entrar diretamente e buscar por Coin2Biz, porque ele tem o seu feed próprio também nas melhores plataformas de podcast da atualidade e, é claro, diretamente no site do Anchor, anchor.fm/Coin2Biz, que você nos encontra. Bom, Marcos, a gente começa esse papo falando sobre crise. A gente tem um momento aí na história dos videogames que muita gente já ouviu falar, muita gente já teve algum acesso a essa informação, mas que pouca gente entende de fato o que aconteceu, que é o chamado crash dos videogames, né? Que foi uma tremenda reviravolta na indústria ocorrida especialmente nos Estados Unidos e que teve consequências para o mundo todo, inclusive no Brasil. E aí o que a gente vai falar aqui hoje, né? Um pouquinho do que foi esse período nebuloso, como é que ele mudou de maneira drástica o polo de inovação em games, migrando aí da América do Norte para outras regiões que passaram a dominar esse mercado, como por exemplo o Japão. E importante especialmente, que impacto o crash na indústria de videogames teve para o mercado brasileiro. E além disso, que lições a indústria tirou disso tudo, são alguns dos temas que a gente vai trabalhar hoje. E aí eu quero começar esse papo, Marcos, trazendo uma questão que eu, como professor da área de marketing, acabo trazendo muitos exemplos da história dos videogames para minhas aulas. E uma das coisas que eu coloco é que todo mercado, quando entra num processo de saturação, quer dizer, você começa a ter muitos concorrentes e muitas ofertas parecidas, você acaba tendo um problema que é o chamado paridade em marketing, quando o consumidor começa a não ver muito diferença entre comprar de uma marca e comprar de outra, porque parece ser tudo a mesma coisa. E quase sempre, quando a gente tem uma situação como essa, o que está em jogo ali, ou o que começa a ficar em evidência, pode ser a falta de qualidade, ou pelo menos a percepção de falta de qualidade. Olhando para o crash da indústria dos videogames, você acha que o que a gente viveu, que a indústria viveu, pode ser um resultado também
de um excesso, de uma explosão na oferta, principalmente nos Estados Unidos, e por um descontrole, talvez, dessa qualidade da oferta que a gente tinha naquela época? Exatamente, né? O que aconteceu nos Estados Unidos foi justamente isso. Diversos fabricantes, né, alguns até de fundo de quintal, querendo, né, para utilizar uma expressão pitoresca, tirar uma casquinha da novidade videogame, começaram a produzir, a criar jogos, inundaram o mercado com jogos de qualidade super duvidosa, jogos com muitas vezes baixa qualidade gráfica, com enredos extremamente repetitivos e alguns até descaradamente copiados de outros jogos já existentes, né? E passaram a oferecer, então, esses jogos no mercado americano, né? Isso decorreu de algo que aconteceu com a Atari, né? Quando a Activision se formou, né, foi formada pelo David Crane, o Gary Kitchen e outros profissionais que eram programadores da própria Atari. Quando a Activision se formou e começou a querer lançar os próprios jogos, a Atari tentou processar a Activision para que impedisse, então, que esta produzisse e lançasse jogos, e perdeu. Então, a perda desse processo abriu uma porteira imensa, porque daí diversas empresas passaram a lançar esses jogos sem que eles fossem validados, por assim dizer, pela Atari. Então qualquer empresa, novamente, né, utilizando essa expressão, muitas de fundo de quintal, puseram na praça, no mercado, cartuchos de qualidade super duvidosa, né? E inundaram o mercado com jogos ruins, com jogos péssimos, né? Jogos mal feitos, né? Na maioria das vezes criados ali em toque de caixa só para se valer, para aproveitar daquele momento, né? Um outro aspecto interessante que não podemos deixar de ressaltar é a baixa de preço, né, dos primeiros microcomputadores domésticos, né? O aumento da oferta e a baixa de preço. Então, Commodore 64, TRS Color, o próprio Apple II, né, esses equipamentos que num primeiro momento eram um pouco restritos ou eram caros, eles foram abaixando, né? O valor foi sendo abaixado, eles foram ficando mais acessíveis e esses computadores tinham jogos sensacionais. Então, a criança, por exemplo, ela com o videogame ela apenas jogava. Com o Commodore 64, ou com o Apple II, ou com o TRS Color, o TRS-80, ela podia não apenas jogar, mas, vamos dizer, fazer um trabalho de escola. O pai podia criar ali uma planilha, um documento de texto e imprimir, né? Eram programas um pouco rudimentares para a época, mas isso era possível. Então, para que você comprar? Por que o pai comprar um videogame, um Atari, um Intellivision, um Odyssey, um ColecoVision que seja, se ele podia comprar um microcomputador um pouco mais caro e não apenas jogar, como interagir com a máquina de outras formas, inclusive para que as crianças ou o próprio pai aprendessem a programar em BASIC, por exemplo. Então, tinha uma série de outras utilidades. Então, basicamente essas duas coisas se mesclaram e fizeram que o Crash fosse uma realidade que acontecesse lá nos Estados Unidos. A própria Atari tinha também um modelo de computador, mas ela já tinha lançado nessa época ou ainda não, Marcos? Porque ela teve um modelinho de computador também, não teve? Exato. A Atari teve o Atari 400, depois teve o Atari 800, que eram microcomputadores de 8 bits, né, que eram mais poderosos. Eles tinham, inclusive, jogos melhores, com melhor gráfico, com mais cores. Depois teve a linha XL, teve 800 XL, 600 XL. Então, respondendo a sua pergunta, sim. A Atari também tinha computadores. Eles eram muito mais caros, né, que um Atari 2600, né, o VCS. Lembrando que o Atari foi lançado no fim dos anos 70, né? Em 81, 82, 83 já era velho. O Atari 2600 já era vovô quase. O pessoal, a lenda urbana põe toda a culpa no jogo do ET, né? O famoso jogo do ET. Mas, na verdade, o jogo do ET é mais uma, vamos dizer assim, uma passagem que ficou como ícone, né? De um processo que já vinha se deteriorando há algum tempo. Tem até o documentário também, Atari Game Over, que é muito interessante e fala sobre isso. Mas o jogo do ET foi meio que a gota d'água
para um processo que já vinha em deterioração há bastante tempo. Agora, ô Marcos, esse momento de crise na indústria norte-americana, isso teve consequências ruins para eles, porém, consequências bem interessantes para nós que vivíamos aqui meio que à sombra desse mercado principal, né? Fala um pouquinho para a gente dessa vinda, dessa abertura para o mercado especificamente brasileiro por conta do crash que acontecia pelos lados de lá, pelas bandas de lá. Exatamente, né? Em 1983, que foi o ano do crash, né? 83 e 84, o Brasil estava descobrindo os videogames. Olha que coisa mais maluca, né? Nós sempre muito atrasados, né? Coisa de 6, 7 anos de atraso. Nós estávamos em 83, justamente, o título do meu livro e do documentário é O Ano dos Videogames no Brasil, porque sim, antes de 83, claro, os videogames eles apareciam via contrabando, né? Ou as pessoas traziam esses equipamentos em viagens, né, do exterior. Eles eram vendidos de maneira bem restrita, por exemplo, na Zona Franca de Manaus. Então, o aparelho, né, o videogame, ele já estava em algumas casas aqui dos brasileiros. Em 77, nós tivemos o telejogo, né, que era uma variante do Pong. Em 79, o telejogo 2. Tivemos outras empresas que fabricaram telejogo, né? Não só a Philco Ford, mas nós tivemos outras empresas. Tinha o TV Bowl, que era famoso, tinha o TV Jogo da Super Kit. Teve alguns que eram construídos até na forma de kit, viu, em revistas de eletrônica você construía. Mas enfim, o ano de 83, então, quando lá nos Estados Unidos aconteceu o crash, aqui eles estavam chegando de maneira... Ele deixou de ser um produto que vinha somente por contrabando ou era encontrado em poucos lugares, para ser um produto que você encontrava em Mesbla, em Mapping, na Sears, em várias lojas de departamento. Estavam guardadas as devidas proporções no Brasil todo, né? Qualquer pessoa podia comprar, e não alguém que tinha um acesso privilegiado a uma aeromoça, um comissário de bordo ou a um contrabandista, não, né? Então é quase que uma ironia do destino, né? Lá nos Estados Unidos a coisa estava morrendo e aqui a coisa estava explodindo em 83 com o lançamento do Odyssey pela Philips do Brasil, o Atari pela Polivox, o Intellivision pela Sharp do Brasil, né, pela Digimagic, depois pela Digiplay, e outros clones do Atari que nós tivemos aqui, como o Dactari, o VJ9000 da Dismac, né? Aqui a gente teve essa coisa interessante. Não era? O Super Game chegou já na UD de 1984. Então a gente teve esse fenômeno dos clones aqui no Brasil, que é uma outra coisa típica do nosso país, né? Cópias do produto, cópias de um produto, né, licenciado oficialmente, o Atari pela Polivox, que eram mais baratos e deram a oportunidade de muita gente, muita criança cujo pai, cuja mãe não tinha dinheiro para comprar um Atari, mas comprou um Dynavision, por exemplo, ou comprou um Dactar, né, ou comprou um Onix Júnior depois de 84. Então, a nossa história aqui no Brasil é cheia de particularidades, de peculiaridades, né? Com certeza. Agora, é interessante você, como citou aí uma geração anterior, né, do fenômeno do Pong e de suas dezenas de clone. Será que a gente pode dizer, ô Marcos, que talvez tenha faltado, por parte da própria Atari, eu estou botando a responsabilidade nela, não que seja a única responsável, mas ela era a empresa mais forte naquele momento. E se a gente analisar o mercado de primeira geração, você tinha... Eu peguei um relatório, agora eu não vou lembrar a fonte, depois eu posso até pesquisar e incluir aqui no conteúdo, mas eu tive acesso a um relatório que mostrava que na época dos clones do Pong, você tinha, sei lá, só nos Estados Unidos mais de 60 clones de Pong diferentes. Quer dizer, diferente, né? Como se pudesse ser muito diferente um Pong do outro. Mas aí veio a Atari e lança o 2600, que aí é um fenômeno. Você tem ali um ponto de ruptura, né, com o mercado do que era, do que ele passou a ser. E será que a própria Atari não conseguiu gerar um novo ponto de ruptura aí nesse início de anos 80, porque você tem muita oferta. Um ponto muito bacana que você colocou é a questão dela ter perdido a ação contra... Oh, meu Deus.
com a Activision, do David Crane, e isso abriu precedentes para que qualquer outra empresa também lançasse jogos para a plataforma, mas ela lançou, enfim, ela teve o 5.200, mas eu nunca joguei um 5.200, só vi em exposição e revistas e sites especializados, mas a impressão que eu tenho é que o público não considerava ele algo suficientemente diferente que justificasse a troca. Então, você acha que pode ter faltado à Atari talvez essa capacidade de gerar um novo divisor de águas, o que poderia ter sido o início aí de uma terceira geração e que acabou não vindo? Exato. O que acontece é o seguinte, nós não podemos nos esquecer que o Nolan Bushnell era a grande força inspiradora, a grande força motivadora da Atari. Era ele que era incansável, ele era irrequieto também. Então ele estava produzindo um X, mas ele estava com a cabeça já no Y, no Z lá na frente. Quando a Atari foi vendida para a Warner, o Atari VCS, né, o nome original do Atari 2600 era Atari VCS, ele foi lançado pela Warner. E o que acontece? A mentalidade da Warner, com diretores, por exemplo, como o Ray Kassar, ele não estava muito interessado em muita inovação, em muita pesquisa. O negócio era ganhar dinheiro. Então, vamos tirar leite dessa vaca o máximo possível. O Nolan Bushnell de um lado e o Ray Kassar de outro, eles entraram em conflito. Porque esse aqui, o Nolan Bushnell, já estava pensando no próximo e no outro. Não, o Atari o 2600, o VCS já morreu, já vamos pro próximo. E o Ray Kassar, não. Isso é um absurdo, o aparelho acabou de ser lançado. Não, vamos... Então houve esse conflito de gestão e o Nolan Bushnell saiu. Ficou o Ray Kassar, que depois foi substituído. Então a mentalidade da Warner não estava muito interessado em dar saltos quânticos, em ficar desenvolvendo, já com a cabeça lá longe. Eles queriam tirar o máximo de dinheiro possível do que se tinha em mãos naquele momento. Então é por isso que a Atari, sob a bandeira da Warner, vamos dizer assim, não lançou, como você disse, não deu um novo salto quântico. A Coleco, não podemos nos esquecer, a Coleco lançou o ColecoVision em 82 e estava galopando, vendendo muito o ColecoVision, que era um videogame, esse sim à frente do seu tempo, com qualidade gráfica incrível, sonora incrível, controles especiais, módulos de expansão, conversões de arcade, de fliperama. Então a Coleco estava desbancando a Atari. Então, por exemplo, em vez dos engenheiros da Atari desenvolverem um videogame, o próximo videogame, com, vamos dizer, uma nova tecnologia, uma coisa mais elaborada, o que eles fizeram? Pegaram o hardware do Atari 400, do Atari 800, do computador, embarcaram aqui num gabinete novo, numa caixa nova, com outro nome, e lançaram como Atari 5200. Então não era uma coisa nova, não era uma coisa revolucionária. Então a Atari foi ficando para trás, não teve jeito, né? Então eles perderam assim o bonde, né? O bonde passou e a Atari foi ficando. Depois vieram esses erros de gestão, né? Essa questão do ET, por exemplo. O Howard Scott Warshaw, o programador do ET, fez o jogo em 3, 4 semanas. É uma coisa de maluco. E aí a Atari pagou uma fortuna para a Universal, para o Spielberg, para poder licenciar o personagem ET, a figura do ET, a história do ET. Gastaram uma fortuna aí. Depois eles produziram muito mais cartuchos do que a quantidade de Atari instalada nas residências. Porque não, nós vamos vender. Só ter o ET na caixa, tá tudo certo. É o maior sucesso, a maior bilheteria do ano e se mostrou a maior bilheteria da história por muito tempo. Só que o que aconteceu? A gente já sabe. As crianças pegavam o cartucho, não liam o manual direito, o jogo tinha problemas de design, as crianças ficavam caindo com o ET no buraco, não conseguia jogar. Milhares de cartuchos devolvidos para as lojas, foi um prejuízo imenso para a Atari, incomensurável. Então, erro atrás de erro, né? E aí deu no que deu. Diz a lenda, talvez você possa me confirmar, você que é um cara que estuda e pesquisa muito isso, quer dizer, a saída do Nolan Bushnell, que era a mentalidade criativa por trás ali da Atari, e aí você
pega os executivos da Warner, que não entendem nada de desenvolvimento, já havia um conflito ali entre desenvolvedores, de terem o próprio crédito no jogo e tudo mais, mas a saída do Nolan Bushnell representa um divisor de águas ali para a cultura interna da Atari. A galera passa a estar focada ali só em produzir para vender. Olha, produz aí, bota para vender que vai... E essa coisa deles produzirem mais cartuchos do que tinha de base instalada de videogame, isso é uma insanidade, né? Acho que ninguém hoje, nenhum executivo hoje faria isso sem ter tomado, no mínimo, alguns bons drinks antes, né? É uma coisa louca, quer dizer, o excesso de confiança que vai além de qualquer coisa imaginável, né? Tanto para hoje quanto para a época também. O Ray Kassar, na verdade, se eu não estou enganado, ele veio do setor de têxtil. Quer dizer, não tem nada a ver com eletrônico, com videogame. Ele tinha uma outra mentalidade. O funcionário bom é o funcionário que entra às 9 da manhã e sai às 6 da tarde, ou entra às 8 da manhã e sai às 5, tem o horário de almoço, vem bem vestido, faz as coisas no prazo, e a filosofia da Atari não era essa. A Atari, enquanto Atari, e um pouco, né, no início da Atari sob a gestão já da Warner, não tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Você podia ir de bermuda, podia ir de chinelo, podia dormir lá debaixo da baia se você quisesse, podia fazer uma parte em casa e uma parte lá, contanto que o jogo, que o produto fosse entregue naquele prazo, estivesse bem feito, pronto. E a Atari era conhecida por ter festas extravagantes, gente utilizando droga, fumando maconha na banheira e coisas assim escusas, né? Então era uma outra cabeça. Quando você passa para um departamento, para um conglomerado da Warner, né? A Atari virou um departamento da Warner cheio de regras e restrições, de um executivo como o Ray Kassar, que tinha uma outra mentalidade. É claro que a coisa não ia dar certo, e acabou com a saída do Bushnell. O Bushnell diz que ele saiu e a Warner, o Kassar, diz que eles mandaram o Bushnell embora. Cada um fica essa briga de ego aí pra saber quem terminou o namoro com quem, né, Marcos? Exatamente. E isso acabou de fato com a possibilidade ali, o espírito inovador dentro da Atari, né? Não que uma empresa, para ser inovadora, que ela necessite liberar para os funcionários o uso de entorpecentes, nem de fazer festas alucinantes, mas a essência da estrutura dela ali, que dava essa liberdade mais, por assim dizer, artística para os seus desenvolvedores, isso acabou indo pelo ralo com essa mudança na cultura, né? Com toda certeza é um fato importante para a gente entender a história. Exatamente, né? E tem outra questão, né? Justamente a insatisfação com a forma, né, pela qual a Atari era gerida pela Warner, e principalmente pela falta de reconhecimento do trabalho incrível que os programadores da Atari desempenhavam, né? É isso que levou à saída de alguns programadores, alguns funcionários da Atari. Eles deixaram a empresa e montaram as respectivas soft houses. Foi a falta de reconhecimento, né? A falta de... como se eles fossem um funcionário como outro qualquer, que... Sabe, não estamos diminuindo aqui o trabalho das pessoas, mas você não pode comparar um David Crane com uma pessoa na linha de produção que coloca os cartuchos dentro da caixa e põe no saquinho, ou com a pessoa que carrega o caminhão que vai sair para levar o produto para as lojas. Você não pode comparar. Os jogos só existem por causa dos programadores. E em dado momento, o Ray Kassar chamou os programadores da Atari de primadonas. Eles não são diferentes de qualquer outra pessoa, não. Eles são funcionários como qualquer outro. Mais um erro. O que acontece? Sim. David Crane, Gary Kitchen, estou esquecendo o nome do programador que saiu e criou a Imagic. Esqueci o nome dele. Então as pessoas saíram de lá e criaram Activision, criaram Imagic, criaram essas outras empresas. Aí sim, ele não precisa falar, né? Activision, de longe, foi a melhor soft house, a mais criativa, que produzia jogos com mais qualidade pro Atari e para outras plataformas daquela época. Então, mais um tiro no pé da Atari, né? Mais um erro. Sim, muitos dos principais jogos ali que são icônicos dessa geração vieram da Activision. David Crane e seus... era um quarteto, né? Era um quarteto ali que foi... Exatamente.
A gente pode dizer também, ô Marcos, que esse crash acontecendo de 1983 para 84, ele pode ser a causa desse deslocamento. A gente tem uma indústria que está focada e originada no mercado norte-americano. Pós-crash, essa indústria vem a florescer novamente já na mão dos japoneses. E ali ela fica, sei lá, por pelo menos 2 décadas. Você tem Nintendo, Sega, posteriormente Sony. Só muitos anos depois que vem a Microsoft de novo, de alguma forma traz a indústria, o centro das atenções de novo para uma empresa norte-americana. A gente pode botar isso na conta do crash também? Olha, o Japão, os japoneses já vinham desenvolvendo jogos com muito sucesso. No arcade, Space Invaders, Pac-Man. Então nós tivemos vários arcades emblemáticos no Japão, da Nintendo também, aí da Sega, né? E é natural que os japoneses desenvolvessem consoles domésticos também, né? Conforme foi chegando o SG-1000, e houve alguns modelos de Pong, né? de telejogo, entre aspas, da Nintendo. Então foi se gerando um mercado naturalmente de consoles domésticos no Japão. E o grande sucesso, o primeiro sucesso foi o Famicom, né? O Family Computer, que anos depois seria lançado nos Estados Unidos como o NES, né, o Nintendinho, que chegou em 83, veja só, lá no Japão em 83. Lá estava explodindo também e nos Estados Unidos estava morrendo. E aí os japoneses, ninguém segurou mais, né? A partir do momento que eles começaram a lançar os aparelhos, o Famicom foi um super sucesso, depois, né, teve o SG-1000, depois os outros aparelhos da Sega que acabaram combinando com o Master System também. Sim. E aí essa, vamos dizer assim, a balança, né, ela saiu da América do Norte, dos Estados Unidos, e foi para o Japão. A coisa fez um pêndulo, né? A coisa foi pro outro lado do mundo. O SG-1000, ele foi posterior ao Famicom? Ou ele foi anterior ao Famicom? O SG-1000, Sega? Olha, rapaz, eu acho que... Eu não me lembro agora de cabeça. Consoles japoneses, essa coisa não é muito a minha praia, né? Se eu não me engano, eu acho que em 81, 82, acho que a Sega já estava experimentando com esses consoles domésticos. Exato. E agora, acabei de ver aqui. O Famicom mesmo saiu em 83, né? O Famicom em 85 nos Estados Unidos. Quer dizer, em 89 no Brasil. Só em 89. Só em 89... Não originalmente, né? 89 é o quê? O clone, né? Não. Em 89 saiu o Phantom System, foi lançado pela Gradiente. O Phantom System é um clone, não é um produto oficial ainda, né? E o Dynavision 2, ou o Dynavision, né? Como o pessoal fala, Dynavision 2 também chegou em 89. Legal. Agora, o timing da Nintendo, assim, não poderia ser melhor, né? Mais ajustado. Enquanto uma indústria estava quebrando de um lado, ela estava lançando o Famicom do outro lado do mundo, literalmente do outro lado do mundo. E tem a coisa que você falou da concorrência com os computadores, porque dizem aí os especialistas, né, você pode até me confirmar isso, que a opção da Nintendo por chamar o videogame de Family Computer é porque já havia uma certa resistência aos videogames e a galera estava olhando dando muita atenção para esses computadores que estavam entrando aí no mercado. E veja só, nos Estados Unidos, justamente por causa do crash, eles lançaram como Nintendo Entertainment System. Não tinha a palavra videogame, não tinha a palavra Vision, para não associar aquilo a videogame. É o que é interessante, né? Essas histórias de bastidores são realmente incríveis, isso que dá graça, ainda mais graça para o nosso hobby aqui. Com certeza, porque tinha um trauma tanto dos consumidores quanto dos próprios varejistas, né? De ficar com o videogame encalhado e não saber o que fazer com eles. Muito legal. Agora, ô Marcos, a gente viu aí que o Brasil foi beneficiado aí, de certa maneira, com essa quebra da indústria lá, porque isso fez com que aquelas marcas olhassem para o mercado latino-americano como um mercado de maior potencial. Agora, como é que ficava, né? Por exemplo, a Atari veio pela Polivox, mas você tinha a tal da lei da reserva de mercado que permitia, como você disse muito bem, a questão
de eu clonar um aparelho, produzir a minha própria versão daquilo e não pagar nenhum royalty, nenhum termo de licenciamento, nem nada para a marca que de fato desenvolveu aquilo ali. Como é que a marca sabia dessas questões e veio assim mesmo? Ou houve algum tipo de acordo com as marcas que já estavam produzindo aqui no Brasil? Como é que funcionou? Porque é uma situação, no mínimo, inusitada, né? Porque você tem de certa forma, uma pirataria oficializada pela lei, mas ao mesmo tempo a marca original também começa a vender naquele mercado. Como é que funcionou isso na prática, Marcos? Olha, essa questão da reserva de mercado, e não só da reserva de mercado, mas do protecionismo que o Brasil sofria naquela época, não podemos nos esquecer que nós estávamos ainda sob o jugo da ditadura militar, né? Sob o jugo dos militares. Sim. Então o Brasil era fechado, queria se conter o envio de dólares para o estrangeiro de toda forma. A reserva de mercado, na verdade, ela começou como uma política, mas depois ela virou lei, de fato, em 84. E a reserva, na verdade, inicialmente ela era voltada só para os microcomputadores, só para equipamentos que tinham microprocessador, que tinham microcontrolador, era para computador, para que empresas nacionais aprendessem, né, e desenvolvessem essa tecnologia aqui. Porém, era uma coisa meio confusa, Bruno, porque, sabe, o videogame, ele não é um computador, mas ao mesmo tempo porque ele tem microchips, ele tem um processador, memória, então era uma coisa nebulosa, você não sabia direito o que podia, o que não podia, sabe, então é confuso. Essa coisa da reserva de mercado é uma coisa confusa, mas o que interessa saber é que o Brasil ele era protegido, ele queria ser blindado do que acontecia lá fora. E para falar a verdade, Bruno, nessa época o Brasil ele era muito pouco conhecido no mundo, né? Não tinha projeção alguma, vamos dizer, era samba, futebol, sabe? Ninguém queria saber, né, do Brasil na época. Não queria. Infelizmente a realidade é essa. E você acha que uma Warner, tendo uma dor de cabeça incrível, com produtos encalhando, baixíssima venda, o Crash explodindo, batendo na porta, você acha que a Atari ia se preocupar com um país de terceiro mundo que fabricava uma cópia do produto? Eu nem ficava sabendo, não estava nem aí, sabe? Essas empresas... E tem outra, né? Por o Brasil tá fechado, blindado contra coisas do estrangeiro, essas empresas elas não podia entrar empresas diretamente aqui. E não é só em questão de eletrônico e computador. Você pega brinquedo, por exemplo. Quando eu era criança, eu sou de 1973. Quando eu era criança, a Estrela era a fabricante de brinquedos. Sim. Tinha Estrela, tinha Troll, tinha Mimo, tinha Gulliver. Então você não tinha Hasbro aqui. Você não achava um Monopoly da Hasbro na prateleira. Não, você tinha o Banco Imobiliário. Porque as empresas de fora, elas não podiam entrar aqui. Não podiam. Elas só poderiam, de alguma forma, se fossem os sócios majoritários fossem brasileiros, o pessoal fosse todo brasileiro. Era outro mundo. É difícil explicar para quem está vivo hoje como era naquela época. Então, assim, voltando. No fim dos anos 70, começo dos anos 80, os videogames começavam a chegar, como eu falei no início, via contrabando, ou em viagens internacionais, ou a venda de maneira muito reduzida na Zona Franca. Então, a palavra videogame, que até então não existia, começou a se tornar uma palavra no âmbito familiar. As famílias começavam olha que absurdo se você pensar, começavam a entender que existia uma coisa chamada videogame. Olha que coisa interessante se você parar para pensar. Isso não existia e passou a acontecer. É o que eu falo. Parafraseando um amigo meu, Luiz Bonacorsi, eu falo assim, o videogame, os jogos eletrônicos de maneira geral, eles não foram uma coisa que foram passadas de pai para filho. Foram uma coisa que surgiram na minha geração. Eu vi isso aparecer. Né? Então isso aos poucos começou a chamar a atenção dos empresários, a pessoa ali que tinha uma assistência técnica, de repente ela começava já a transcodificar um Atari para ficar colorido na televisão, o outro ali já fabricava uns cartuchinhos de fundo de quintal, e a coisa foi tomando vulto, foi aumentando, chamou a atenção de uma gigante com uma Gradiente, na época era uma gigante, uma Philips, uma Gradiente, que também viam o sucesso que fazia no exterior, né? Então, assim, essas empresas, elas acabaram
licenciando a Philips do Brasil. Como o próprio nome diz, ela já estava no Brasil. A Philips já era a maior fabricante e vendedor de televisores do mundo. Então a Philips já estava aqui. A Sharp do Brasil também já estava aqui. Então a Philips trouxe o Odyssey, que na Europa era conhecido como Videopac, nos Estados Unidos é o Odyssey. Então a Philips trouxe o Odyssey para cá e lançou em 83. A Sharp licenciou o Intellivision da Mattel Electronics. Então trouxe o Intellivision para cá oficialmente. E a Gradiente licenciou a Atari. Os executivos da Gradiente, essa história é muito interessante, está até no documentário. Eles viram a Atari na feira CES, lá nos Estados Unidos, na Consumer Electronics Show, e ficaram encantados. E licenciaram. Só que, paralelamente a isso, essas empresas menores, observando como o Brasil era protegido, e havia esse protecionismo contra coisa do exterior, começaram a lançar os produtos. Então, uns cartuchinhos de Atari aqui, um Dactari aqui, um Top Game da Beat Eletrônica que saiu em dezembro de 82, o Dactari em abril de 83. Eles pegaram o produto, desmontaram, entenderam como funcionava, recriaram esse produto, só que inteligentemente ou malandramente, como você queira, mudaram o formato do gabinete, mudaram a cor, mudaram o nome, puseram a caixa em português. Então, em vez do Atari, você tinha o Dactari. Aqui é interessante, né? Em vez do Atari, você teve o Top Game da Beat Eletrônica. Né? Em vez do Atari, você teve o Dismac VJ9000. A Dismac era uma fabricante de computadores e calculadoras. Então, o pessoal começou a lançar isso e lançava uma coisa aqui, passava um tempinho, opa, não aconteceu nada. Não pegou nada, não tive problema nenhum. Aí eu vou lançar mais um pouco aqui. Aí outra empresa, eu lancei esse e não acontecia nada, porque a gente era protegido. Essas empresas não ficavam nem sabendo da existência. E esses clones foram sendo lançados. A Dynacon lançou o Dynavision, que vendeu muito, e alguns até com melhorias em relação ao próprio Atari. O Dynavision, por exemplo, ele tinha saída frontal de joystick. Você não dobrava o joystick, não quebrava. Tinha o Dynastick, que era aquele joystick no formato de um manche de avião. Eu tive. O Dynavision, você desligava o Dynavision, em vez de ficar a TV, aquele canal fora do ar, a tela ficava preta, ele silenciava. O Onix Júnior tinha um botão de pausa. Então o brasileiro é muito criativo. Né? Então, assim, de maneira interessantíssima, e é algo que só aconteceu no Brasil, e isso saiu da boca do diretor de marketing da Polivox, não sou eu que estou falando, foi ele que falou no documentário. Se não fossem essas empresas que fabricaram tantos esses videogames clones quanto os cartuchos clones, o Atari da Polivox não teria vendido tanto. Essas empresas que fabricaram os clones, elas acabaram ajudando a disseminar mais ainda tanto a marca Atari quanto o videogame, quanto nova forma de entretenimento, de brinquedo no Brasil. Se você pensar isso, é uma coisa absolutamente maluca. É o pirata, eu vou colocar um entre aspas aqui no pirata, tá? Sim. É o pirata e o original caminhando lado a lado, o oficial, né? E se auto-beneficiando. Enquanto o Atari custava, no lançamento, ele custava 194 mil cruzeiros. Você pagava num clone 140 mil, 130, 150, e os cartuchos, clones, eram bem mais baratos e tinham muito mais variedade. Enquanto quando o Atari foi lançado, em setembro de 83, ele foi lançado, salvo engano, com 25 títulos. Empresas, por exemplo, como a Canal 3, que foi uma grande fabricante de cartuchos clones de Atari aqui de São Paulo, já tinha 100 títulos. Quer dizer, então, por quê? Eles não pagavam os devidos royalties às empresas de fora. Então, bastava um cartucho, alguém ia para os Estados Unidos, trazia 10 cartuchos de Atari na bagagem de lançamento. Esses 10 cartuchos eram transformados em matrizes, eles entravam na programação, trocavam o nome, né? Então, em vez de Activision, punha Canal 3, punha Dactari, regravavam essas matrizes, essas EPROMs ou ROMs e saíam duplicando. Então, se você contar isso para qualquer executivo americano, europeu, alemão, inglês, que isso existiu dessa forma aqui no Brasil, é capaz de a pessoa não acreditar, não querer acreditar como a nossa história é tão rica, tão pitoresca, tão particular por causa dessas políticas protecionistas e da criatividade do brasileiro.
Deixa eu só fazer uma conclusão. Por que eu pus entre aspas no pirata? Hoje é fácil a gente simplesmente falar as coisas ou apontar dedos, certo? Tem uma expressão de um amigo meu que eu acho fantástica. Prever o passado é uma ciência exata. E isso é ótimo, porque naquela época, essas empresas elas estavam pirateando os jogos? Elas estavam. Eu não estou aqui defendendo ninguém, não é meu papel. Eu estou relatando como as coisas aconteceram. Então, elas não pagavam os royalties para Activision, para Magic, para Parker Bros., né, para Apollo Games e para tantas outras. Mas, do ponto de vista de empresa, uma Dinacom, por exemplo, ela pagava os seus funcionários, ela dava nota fiscal, ela pagava impostos, ela fazia a economia girar, tinha diversos funcionários. Então, assim, desse ponto de vista industrial, sei lá, vamos colocar assim, ela estava atendendo as normas aqui, vamos dizer, empresariais aqui do Brasil. Ela era uma empresa aberta, constituída, tinha CGC, eu ia falar CNPJ, mas na época era CGC. CGC, verdade. E o que eu te falei, né, o que eu estou dizendo, que dava nota fiscal, pagava imposto, pagava funcionário, contratava. Então, se por um lado, né, a coisa de você não repassar os royalties para o exterior, e na época era proibido enviar, não é, nem se o proprietário de uma empresa dessa quisesse pagar royalties, ele não conseguia, porque era proibido pagar valores relativos a royalties para empresas do estrangeiro, tamanha essa proteção do mercado. Então, se por um lado havia essa pirataria, por outro, os empresários faziam tudo direitinho, vamos dizer assim, em termos de impostos, em termos empresariais aqui, como eu falei, né? É que, na verdade, tecnicamente, nem seria uma pirataria porque eles estavam amparados por lei, né? Então, havia uma lei ali, ou minimamente uma política que incentivava essa postura, quer dizer, eles estavam protegidos ali legalmente e estavam agindo dentro das normas e das possibilidades que eram colocadas ali para eles. Então, E tem um caso que é interessante relatar, desculpa cortar, Bruno, eu lembrei agora, senão eu esqueço. E veja só, há um caso, pelo menos, que amparou o que nós estamos dizendo. A Sinclair, que era uma famosa, uma grande produtora de microcomputadores na Inglaterra, que lançou os ZX81, depois lançou os ZX Spectrum, ela processou a Microdigital, que era uma empresa nacional que produzia clones de microcomputadores, porque principalmente os microcomputadores eles eram clonados também. Então nós não tivemos o ZX81, nós tivemos o TK82C, tivemos o TK85, o TK83, o CP200. Então a Sinclair processou a Microdigital aqui na corte aqui no Brasil, né? Não sei se é corte que fala, mas tudo bem. Mas perdeu. Por que será que perdeu? Né? É óbvio que o Brasil é da ganho de causa aqui para a nossa empresa. Então, se tentou fazer se processar, impedir isso, processar tudo, mas a empresa de fora não ganhou. Aí a porteira se abriu de vez, né? Todo mundo fabricava. Nós tivemos inúmeros fabricantes de cartuchos clones de Atari. Inúmeros. Seguramente mais de 200 fabricantes de cartuchos clones de Atari. Caramba. Várias empresas clonaram computadores, Prológica, Microdigital. Nós tivemos empresas que clonaram Apple II. Teve a Microcraft, a Newmar, uma infinidade de fabricantes de computadores clones, de periféricos e de videogames, como nós falamos. Muito legal, Marcos. Já vamos deixar alinhado aí uma próxima participação sua para a gente falar de mercado de clones e situações em que eventualmente o console oficial teve uma ajudinha de itens ou periféricos não oficiais, que isso não se restringiu a essa geração, não. A gente teve bem depois aí alguns consoles que fizeram muito sucesso no Brasil, justamente porque a galera ia no camelô e conseguia comprar uns joguinhos baratos. Então, vale a pena voltar nesse tema. Marcos, está muito Exatamente. bom. Posso só comentar uma coisa? Claro, só comentar uma coisa rapidinho? Uma coisa mais geral. É assim, como eu comentei agora há pouco, eu tive o prazer de ver essas coisas surgirem no Brasil. E eu só comentar uma coisa para o pessoal mais novo, hoje parece uma coisa enfadonha.
Mas, numa tarde qualquer de junho de 1979, meu padrinho, que morava conosco, apareceu em casa com TV Jogo 3 da Super Kit. Um telejogo, né? Não da Philco Ford, mas da Super Kit. Uma TV de 14 polegadas, a famosa Topodídio da Philco. E quando eu liguei aquilo e vi aquela imagem pela primeira vez, é uma coisa indescritível, que eu falo, pode ser um pouco enfadonho para quem é mais novo e para quem está acostumado com tecnologia, mas pela primeira vez na vida, e eu brinco, e longe de ser a última, eu, com um controle na minha mão, eu fiz algo se mover na tela da televisão, algo obedecer à minha vontade. Então o televisor, ele deixou de ser uma coisa passiva para ser algo ativo, interativo. Sabe, eu mexia no potenciômetro do telejogo e aquelas barrinhas mexiam e você ficava assim... Sabe, é enfadonho, tá? É enfadonho, mas era assim, foi uma novidade, uma coisa tão diferente. E você pensar que o sinal que estava na televisão, a imagem, ela estava sendo gerada ali naquele aparelho, não é uma coisa que estava sendo transmitida de uma emissora, não era um filme, um desenho, uma telenovela, você estava controlando aquilo. Foi uma coisa que explodiu o cérebro. Eu tinha o quê? 6 anos de idade, em 1979, e foi uma coisa, assim, fabulosa. Eu imagino que foi algo parecido quando a televisão aportou no Brasil pela primeira vez, quando o rádio aportou no Brasil. Então, pessoal mais novo, parece ser bobo, parece ser uma coisa enfadonha, mas tenho uma certeza que aquilo foi uma coisa praticamente mágica. Com certeza. A galera que já nasceu aí na época de smartphone e tudo mais não sabe o que é essa sensação, né, de você ver aquela mágica acontecendo, e como você, como eu vi também, e outros da nossa geração viram essa mágica acontecendo pela primeira vez. Então realmente é uma coisa de marcar a sua vida, né? Ter aquele momento de ruptura, até ali e dali em diante. Agora, Marcos, está muito bom o nosso papo, mas a gente está chegando no limite aqui do nosso horário. A gente vai encerrar. Que lições a indústria tira do Crash? Por exemplo, muitas pessoas dizem que a Nintendo tinha políticas extremamente restritivas em relação ao desenvolvimento de jogos, porque era uma lição que ela tinha tirado da crise com a Atari. Qual é o aprendizado em relação ao Crash de 1983 e o que a indústria levou para esse mercado depois desse aprendizado? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que é isso, né? As empresas, os empresários, ou as pessoas de maneira geral, você não pode achar que uma coisa é garantida, né? Não pode contar com ovo, usando uma expressão até meio feinha, não pode contar com ovo na galinha. Você tem que, sabe, nada está garantido, ainda mais hoje que as coisas acontecem numa velocidade incrível. As coisas estão sempre mudando e ter isso em mente, o mundo, por mais clichê que seja isso, o mundo está em constante mudança. As coisas, o que a gente sabe hoje, daqui a, sei lá, 1 hora pode não ser mais, pode ser metade do que você sabia. Então, sabe, tem que realmente estar sempre antenado em tudo que está acontecendo, não pode querer achar que, sabe, que as coisas estão garantidas, e acho que essa é uma grande lição, né? E valorizar a criatividade, né? Permitir que as pessoas sonhem, porque a gente vê isso, né? Muita gente sonha, tem muitas ideias, mas acaba não fazendo nada, não realiza, porque, não sei, não confia no próprio taco, então é derrotista, acha que as coisas não podem acontecer. Veja esse caso mesmo, né? O videogame morreu e pouco tempo depois ressurgiu, né? Ressurgiu até mais forte, explodiu de fato mesmo e está aí até hoje e não vai acabar. Hoje o videogame e o computador para jogar, eles estão muito equiparados, né? Até os computadores hoje bem equipados, eles são até melhores que os videogames, então é prova de que, sabe, a coisa pode ressurgir aí até melhor, como ressurgiu aí no caso dos videogames, né? Muito legal. Marcos, obrigado demais por ter participado desse papo aqui com a gente no Coin2Biz. Fala do teu trabalho, fala do seu documentário novo que você está produzindo para a galera poder acompanhar, e deixa suas credenciais, site, enfim, para a galera acompanhar o seu trabalho e seguir sua produção aí de conteúdo. Muito bem, pessoal. Em relação ao documentário, né,
já faz uns 2 anos, infelizmente nós tivemos que parar um pouco por causa da Covid. Eu e um grande amigo meu, Carlos Biguetti, um jornalista aí tarimbado, já de 20 anos de experiência em emissoras de TV e tudo mais, fizemos um crowdfunding, né? E esse crowdfunding foi feito em 2019, acho, nossa, me deu branco, 2018, 2019. E o nosso intuito que é contar a história, ou mostrar, demonstrar às pessoas que houve, né, antes do PC que temos hoje, antes do Macintosh, houve uma história da microinformática no Brasil, uma história que se misturou até certa feita, vamos dizer assim, com os primeiros videogames. Então nós tivemos várias linhas de microcomputadores que, como os videogames eram clonados de equipamentos que vinham de fora, e esses computadores tinham jogos incríveis. Eles tinham jogos, guardados as devidas proporções, muito melhores que os jogos de videogame do mesmo período, com melhores gráficos, com som, música, jogos com enredo mais detalhado, jogos com final. O jogo tinha um enredo, tinha final, coisa que no videogame não tinha. Jogos que você carregava de fita cassete ou carregava de disquete, que você conseguia copiá-los mais facilmente. Para você copiar um cartucho você tinha que ter um gravador de prom, então era uma coisa muito complicada. E houve todo um ecossistema em volta desses computadores. Então tinha soft houses que copiavam joguinhos que também vinham de fora e também eram copiados e vendidos aqui. Então você ia até lá, você ficava no balcão da soft house lá, esperando no balcão, você dava fita cassete, você escolhia o joguinho no catálogo, eles iam lá e gravavam o joguinho na fita ou no disquete. Tinham as primeiras revistas que começavam a falar disso, como a Microsistemas, a Microvídeo, os lojistas que começaram a vender esses microcomputadores até em lojas de departamento como MAP, Mesbla, os jogos nacionais, nós tivemos alguns jogos criados no Brasil. Então tudo isso daí vai estar nesse documentário chamado Loading, Nossos Primeiros Jogos de Computador, que está em produção, só não ficou pronto ainda em virtude da Covid. Inclusive o meu amigo Biguetti pegou Covid, né, ficou umas 4 semanas muito mal aí. Então estamos retomando agora, entrevistamos várias pessoas também, assim como no 83, pessoas da indústria, pessoas programadores, pessoas que trabalhou nesses clubinhos, ou então que trabalhou vendendo computador. Os primeiros criadores de jogos nacionais, como o Renato De Giovanni, Luiz Fernandes de Moraes, Maurício Bussabi, Divino Leitão. Então estamos produzindo. Muito legal. Deve ficar pronto aí, acho que até o fim desse ano. Fora isso, tem a revista Jogos 80, que eu edito com amigos, com o meu amigo Eduardo Lucas, vai fazer 17 anos. É uma revista que ela era PDF, mas agora ela virou revista impressa de um tempo para cá. Também sobre videogames e microcomputadores antigos. Vocês podem conhecer www.jogos80, o 80 é numeral, .com.br. Temos lá até a edição de número 24, a 25ª vai sair agora em julho, uma revista semestral, né? Fora isso, eu vou para o meu 7º livro, eu devo lançar pré-venda assim, se essa semana aqui entra outra, um 7º livro sobre a história dos jogos eletrônicos, que é um adendo ao meu livro anterior, que é aquele livrão grosso, que tem as 2 edições expandidas e revisadas, o 1983 mais 1984, quando os videogames chegaram. Eu atendo que eu vou lançar com coisas novas que a gente descobriu desde 2016 para cá. Então, uma novidade que vocês estão sabendo em primeira mão, né? Fora isso, eu também faço parte da revista Espectro, é uma revista luso-brasileira que a gente faz com o pessoal de Portugal, meu amigo Felipe Veiga, a gente edita essa revista também. Tem mais um monte de coisa que a gente faz aí, né? Bacana, ó, eu quero. Onde é que a gente faz a reserva lá da pré-venda do livro? Eu quero o meu. Eu quero, senão fica esgotado, igual o último. E eu adoro o livro. Pois é, rapaz. Até aqui, para eu poder pegar. Tô vendo, mas pode deixar. Legal. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Espero ver você mais vezes aqui pelo Coin2Biz. Pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos na próxima. Até lá. Um abraço a todos.